estava eu a ler o Pentateuco, terminei o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí estou agora no 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Josué é o discípulo de Moisés, aquele que o sucedeu, né, após a morte de Moisés, ele, Josué, que liderou o povo de Israel. E aí o livro é muito interessante, existem várias narrativas muito belas, e em seu último capítulo, no capítulo 24, Josué resolve dar um resumo, né? Chama ali, né? O verso 1 diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus líderes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. E aí, a partir daqui, ele começa a fazer uma narrativa, uma retrospectiva até aquele momento, né? Passando ali pela aquela saída do patriarca Abraão, lá de Ur dos Caldeus, passando ali pelas pragas do Egito, e aí chegando ali à posse da terra. E com isso, ele queria advertir aquele povo, exortar aquele povo, a que eles, após a sua morte, né? Lembrando que Josué, que já estava velho, já estava idoso, e ele sabia que não duraria muito, então ele gostaria de advertir aquelas pessoas, aquele povo ali, que agora é uma nova geração, para que eles não se apartassem, para que eles não se desconectassem do Deus que os havia redimido e salvado do Egito. E é muito importante que eles entendessem isso agora, para que eles continuassem aquilo que está expresso lá em Deuteronômio, capítulo 6, para que não só eles, mas também os seus filhos e os filhos dos seus filhos continuassem a temer e a obedecer a Deus. Com isso, Josué, no verso número 15 do capítulo 24, que é o último, ele fala o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os pais de vocês, né? Ele citando Abraão, o pai de Abraão, que serviam a outros deuses lá em Ur dos Caldeus. Se vão servir aos deuses dos vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, que estão vivendo naquela terra. Certo? Então ele vai falar: escolham a quem vocês vão servir. Aos deuses lá do passado, lá de Ur dos Caldeus, ou aos deuses que encontramos aqui na nova terra, na terra dos cananeus, na terra dos amorreus. A quem vocês vão servir? Escolham logo, escolham. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a Javé, a Jeová, ao Deus eterno, aquele que tirou o povo escravizado lá do Egito e com mão forte levou esse povo a uma terra que emana leite e mel, a uma terra preciosa de delícias das promessas de Deus. Escolha a quem vocês vão servir, porque eu servirei ao Senhor, porque é Ele que é fiel, é Ele que é digno de toda glória e de todo louvor. É a Ele que eu me prostrarei, é a Ele que eu viverei os últimos dias da minha vida, porque Josué, como eu falei, já era idoso. Isso me fez refletir a maneira com que eu estou levando a minha vida. Talvez isso te faça refletir também. Existem muitos caminhos, meus queridos, hoje em dia. Muitos caminhos. Existem muitos meios de vida. Você pode viver seguindo o seu próprio coração, seguindo outros deuses. Mas eu vou lhe falar. Há um Deus que está trabalhando na sua vida, que tem trabalhado na sua vida desde o início. Assim como fez com Israel. Lá do início, desde Gênesis, quando a Bíblia nos apresenta o Deus da criação. E não crer e não servir
Servir a esse Deus único e verdadeiro é a maior ingratidão que alguém poderia ter, que alguém poderia expressar. Então, Josué, assim como eu também pergunto a você, a quem você vai servir? Ao seu próprio coração, aos seus próprios desejos ou ao Deus único e verdadeiro? Se for aos seus desejos, aos outros deuses, está muito fácil. É só seguir os seus pensamentos, a sua vontade, o seu querer. Mas se for a Deus, há necessidade de você negar a si mesmo. Há necessidade de você buscar conhecimento lá do alto. Há necessidade de você conhecer a Escritura Sagrada, a Bíblia. Você carece, você precisa de vida. E seguir o caminho do Senhor é um caminho de vida, é um caminho de paz, de alegria e de satisfação completa. Seguir outros deuses, Josué bem sabia, que é seguir o caminho de tristeza, morte e aflição. Veja que Josué já estava prenunciando o que aconteceria logo mais à frente. O povo realmente iria largar Deus, ia desistir de seguir os preceitos de Deus, de obedecê-lo, e iria sofrer muito lá na frente. O povo iria ser escravizado novamente, iria ser subjugado diante de outros povos, e por fim, seria completamente destruído e espalhado por toda a terra. A nação de Israel foi destruída ao longo da história por conta da sua desobediência, por conta da sua falta de temor a Deus. Nós já sabemos o fim da história. Hoje, com a Bíblia completa, nós já sabemos onde a desobediência e a ingratidão leva. Nós sabemos. Agora, o que nós precisamos saber mesmo é onde é o caminho da paz. Qual é o caminho da vida? E eu lhes digo, meus queridos, é o caminho do temor a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aquele que pode salvar, curar e libertar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, que tanto você como eles possam temer ao Senhor e seguir os seus preceitos eternos e de fato vocês possam ser felizes e satisfeitos enquanto aqui e também lá na eternidade. Que Deus nos abençoe e lhes guarde, que se você achou interessante, relevante essa live, curta, compartilhe, nos siga aí e que possamos nos encontrar novamente nessa plataforma. Grande abraço, Deus abençoe.